A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em 2 Reis, capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Vamos ler o verso 8 ao 10. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Pedir para você compartilhar, deixar teu like, né, fazer a sua inscrição. Se a palavra te edificar, compartilhe, né? Assim você fazendo, a palavra do Senhor chegar a mais pessoas, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, verso 8, diz assim: E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. Eliseu então lhe enviou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te será restaurada, e serás limpo. Aleluia! Vamos ler o verso 8 também. E Naamã se foi muito indignado, dizendo: Eis que eu dizia para mim, sairá ele certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e elevará sua mão, e tocará o lugar, e sarará a lepra. Glória a Deus. Naamã, né, um general do exército da Síria, que tinha já vencido muitas batalhas, o Senhor tinha permitido ele ganhar muitas batalhas. Era um homem, né, valoroso, um homem de extrema importância, mas porém, a palavra do Senhor diz que porém leproso. Por quê? O status, as condições que ele tinha ali diante dos homens, não era nada diante de uma lepra, porque a lepra excluiria ele do meio da sociedade. Quantas das vezes o homem e a mulher está assim? O status, a condição financeira, o que ela está, não é nada diante do nosso Deus. Não significa nada diante de Deus. Diz também que em uma dessas vitórias que eles tiveram nas guerras, eles levaram uma menina, né? Uma menina, filha de Israel, uma ainda garotinha, para ser serva da tua esposa, né? A esposa de Naamã. E essa garota ali, convivendo no meio deles, ela poderia estar em condição de escrava, estar aterrorizada, estar amedrontada, estar angustiada, mas ela ali se manteve fiel ao Senhor. A condição de escravidão não estava nela. Ela estava num lugar, numa condição de escrava, mas ela não se sentia escrava, porque ela era liberta em Cristo Jesus. Que Deus está dizendo para mim e para a tua vida, muitas das vezes as condições onde você se encontra, a impossibilidade em que você se encontra, não quer dizer que te torne escrava, mas é o teu pensamento, a tua forma de agir é que vai dizer quem você é. Ela estava ali, né? Mas ela continuou a dar testemunho. A mente dela, a alma dela não ficou amargurada, porque ela estava liberta em Deus, ela confiava no Deus que ela servia. Então ela chegou à sua senhora, né, e disse: Olha, eu rogo, eu peço que fale ao Senhor que eu conheço um homem de Deus, que ele pode clamar ao Deus poderoso e santo e curar essa lepra de Naamã. Ela, essa garotinha, com certeza ela viu ali, né, no meio da intimidade, talvez, Naamã indo se banhar no rio, algo assim, ouviu um comentário e ela sabia dessa condição de lepra de Naamã. Então ela foi e falou com a sua senhora, que foi a Naamã, e falou: Olha, Naamã, tem aqui a minha serva que diz que conhece alguém que pode trazer a solução para você. Então ali foi enviado até o rei de Israel, aonde o rei, né, ele falou que ele não tinha condição de curar, mas não era o rei de Israel, era um profeta. Por isso a importância de irmos à pessoa certa, né? E ali, chegando Naamã, ele sendo um homem importante, ele pensou: agora esse homem de Deus vai impor a mão sobre mim, né? Vai orar, vai falar, vai declarar. E quantas das vezes é assim o homem e a mulher, querendo que o homem faça, que o homem ponha a mão, que o homem dê atenção, que o homem abra o caminho, que o homem faça algo por nós. Mas ali o profeta, ele sendo usado por Deus, e até para não exaltar, para que ele faça: olha como eu sou importante, fui recebido por um homem de Deus, eu fui, né, abençoado por um homem de Deus. Não, ali Eliseu, ele queria mostrar que a glória era do próprio Deus, né, poderoso e santo, aonde ele pediu para que Naamã fosse se banhar 7 vezes no rio.
Jordão, aonde ele iria ser ali, né, limpo, e não era um rio tão bom, tão limpo, era um rio poluído, né? Naamã, ele esperava ser recebido, elogiado, né, receber uma atenção maravilhosa de Eliseu, mas somente o mensageiro de Eliseu foi até Naamã, né? Isso era Deus já quebrando ali todo aquele olhar altivo de Naamã. Naamã precisava ser ali quebrantado, Naamã precisava ser quebrado. E muitas das vezes o Senhor vai nos moldar, vai nos ajudar, vai fazer dessa forma. Ele não vai permitir ser alguém instrumento diretamente na tua vida. Talvez ele vai dar a instrução através da palavra, direcionamento, mas a glória tem que ser reconhecida que vem do alto céu. E ali Eliseu estava deixando bem claro, né? Eu estou mandando, mas não sou eu. Meu Deus está dizendo para que vá, né? Vá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Então veio a indignação em Naamã dizendo, né? Eis que eu dizia para mim. Ele pensava com ele mesmo. Sairá ele certamente estando em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, elevará as mãos e tocará no lugar e sarará a lepra. Então, Naamã, um homem poderoso, ele pensou que ali ele iria receber uma honraria, que ele ia ser tratado de uma forma muito especial, mas era necessário quebrar o seu ego, era necessário quebrar o ego de Naamã. E ele não pôr a confiança no homem, não era o homem que ia curá-lo, não era o homem que iria fazer por ele. Ali Deus queria ter um encontro tremendo com Naamã, para que Naamã entendesse que era necessário quebrar o orgulho, né? O qual era o pecado maior em Naamã. E na raça humana também é a mesma forma. Muitas vezes o homem, ele espera receber honraria de outra pessoa. Ele espera ser honrado, agraciado, ser ali amassageado o ego. E Deus, ele quer deixar bem claro que a nossa fé e a nossa confiança tem que estar em Deus. Quem honra é o próprio Deus. Quem abre porta é o próprio Deus. Quem transforma a vida é o próprio Deus. Quem cura é Deus. Né? Ali a condição de lepra era uma condição de estar condenado, porque a lepra simbolizava não ter cura, era o fim, era estar ali afastado de uma comunidade, era como a condição do pecado, onde antes de Cristo o homem era condenado, não poderia ser perdoado, mas Jesus veio para nos perdoar, para nos resgatar, para pagar por nós aquilo que nós não conseguimos. Quando nós clamamos a Deus misericórdia das nossas falhas, quando nos colocamos diante do Senhor, pedindo para Ele restaurar a nossa vida, para tirar a lepra, né? A lepra do orgulho, a lepra, né, da contaminação espiritual, Ele pode vir e nos limpar e nos lavar. Então era necessário que Naamã mergulhasse naquele Rio Jordão sujo, e ele dizendo, não tem lá, né, Abana e Apar, rios de Damasco, não são porventura melhores que todas as águas de Israel? Então ele dizendo, se eu me lavasse nos rios, né, Abana e Farpar, não seria melhor do que eu mergulhar nesse rio sujo, imundo? Mas Deus queria verdadeiramente mostrar que ele precisava quebrar seu orgulho. Ali começou já ele a ser humilhado diante do Senhor, o orgulho dele ser destruído, porque a lepra tinha sido exposta, né? A lepra dele tinha sido exposta para o rei dele e para o rei de Israel, quando foi enviada a carta. Então ali agora ele já estava numa condição de humilhação. Por quê? O status dele já não era mais nada diante daqueles homens. E chegando diante de um profeta, sendo profeta, mas não às vezes sendo honrado como profeta, mas ele queria naquele momento, não pela honra que ele teria ao profeta, mas porque ele achava que ele mereceria um tratamento especial. Ele merecia ser tratado de uma forma especial. Mas ali o profeta manteve a distância. E talvez ele pensou, até mesmo esse homem humilde,
né? Ele quer distância de mim. Até mesmo esse homem de Deus não me quer por perto, nem sequer me recebeu. Ele mandou um mensageiro dizendo ainda para eu mergulhar 7 vezes nesse rio Jordão, esse rio sujo, sendo que em Damasco lá tem rios muito melhores para eu poder mergulhar e ser limpo. Eu não posso ser limpo mergulhando em águas limpas, eu vou ter que mergulhar nessa água suja, eu vou ter que fazer dessa forma. Às vezes o Senhor envia caminhos, né? Ele nos dá direcionamentos que nós não entendemos, mas é necessário cumprir aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, né? E até os seus criados ali dizendo, mas se por um acaso o profeta lhe pedisse algo muito pior, algo muito mais ali, né, dificultoso, você não faria? E ele disse, sim, então o que custa você mergulhar nessa água suja por 7 vezes? O que custa você, né, mergulhar? Não era nada mágico, mas era apenas quebrando o orgulho e reconhecendo que era necessário ele mergulhar para ser limpo. Era necessário para a salvação da alma dele, ele mergulhar 7 vezes, né? Então ali ele mergulhou e ele mergulhou 7 vezes naquela água. Imagina ele mergulhando a primeira vez e não sendo limpo, a segunda vez e não sendo limpo, a terceira vez, a quarta, a quinta e a sexta e a sétima. Ele teve que ter muita fé, porque o profeta pediu para mergulhar 7 vezes. E era a instrução do próprio Deus. Ele quebrando o orgulho, porque 7 é o número da perfeição. Então Deus queria fazer por completo, por perfeito. Eu não sei o que na tua vida é necessário, às vezes o Senhor expor. Foi necessário ser exposta essa lepra de Naamã. Era necessário Naamã ser humilhado. Era necessário Naamã passar pelo processo. Era necessário Naamã mergulhar naquele rio sujo. E com certeza tinha outras pessoas por ali vendo. Olha, um general mergulhando num rio sujo como esse. Olha, um general estando ali, né? Mergulhando num rio, né? Que tem outras águas melhores para ele se banhar, porque ele está aí. Mas às vezes é necessário, né? Em outras palavras, uma obra completa ali, quando se diz 7 vezes, é a salvação do homem, que é por completa, é onde o homem ele é humilhado, é limpo, é restaurado, é transformado e ele começa a ser usado por Deus. Era necessário ele mergulhar, né? Mergulhar nas águas ali. Jesus veio, passou pelo Calvário, ele passou por toda a humilhação. E porque nós não queremos muitas das vezes expor a nossa lepra para que venhamos receber cura, era necessário Naamã, mesmo com o status dele, ele expor a lepra dele para ser curado, né? O homem, quando está impuro espiritualmente, esta impureza impede ele de ter acesso ao Pai, impede ele de estar ali diante do Senhor. Mas muitas das vezes nós precisamos talvez fazer algo que parece que é incomum, é expor, é você realmente estar ali, né? Jesus, ele passou por todo aquele sofrimento, pensa bem, para nos dar uma limpeza espiritual, nos dar uma salvação, para nos dar um acesso a Deus. E por que muitas das vezes não queremos passar pelo processo da libertação? Porque muitas das vezes não queremos expor a dor, não queremos expor o problema. E muitas das vezes só seremos curados quando vamos expor aquilo que tem afligido a nossa alma. Muitas das vezes a pessoa olhando por fora vai ver ali pessoas guerreiras, fortes, imponentes, né? Imponentes, pessoas ali que estão à frente de algo, mas elas têm uma lepra que é necessário às vezes expor e dizer: eu não estou aguentando mais, eu preciso de socorro, minha alma precisa de ajuda, eu preciso de uma mão estendida, eu preciso, né? E às vezes ao expor isso é como se você estivesse mergulhando naquele rio sujo. É você ter que passar pelo processo, é você trazer à memória aquilo que te magoou, aquilo que te feriu, para que você venha liberar o perdão, para que você venha ser liberto. É você agora entender, e muitas das vezes esse processo de você passar pelo mergulho das águas, é você às vezes passar ali sozinho, porque
o profeta não estava junto. O profeta apenas instruiu o que seria necessário fazer, mas o profeta não estava junto. Muitas das vezes o Senhor, ele vai instruir através de outras pessoas e você vai se encontrar num caminho sozinho, porque da mesma forma que ele era ali um homem de importância, ele estava à frente de um exército, ele sabia dominar muitas coisas, ele precisava, ele mesmo, controlar o seu orgulho. Ele tinha que aniquilar o seu orgulho dentro de si. Ele tinha que ter um autocontrole dele mesmo. É o que o Senhor está dizendo. Mergulhar no rio sujo nós muitas das vezes estamos mergulhando na própria sujeira que vem sendo carregada, né? Arrastada junto com a pessoa, para que ela entenda que ela precisa quebrar orgulho, ela precisa vencer aquela luta, ela precisa liberar perdão, ela precisa tirar aquilo que é impedimento dela ter acesso ao Pai. Naamã era necessário ser curado, ele precisava expor a lepra dele, foi necessário Deus dar direcionamento para expor a lepra dele. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Uma garota que poderia ser amargurada e ela decidiu, em condição de escrava, ser liberta e oferecer a cura, dar a direção. Ela foi instrumento de Deus ali para dar a direção para aquele povo ser liberto. Às vezes você pode estar num lugar em condição de escrava, mas talvez dessa forma que Deus te colocou aí, para você ser o direcionamento para alguém ser liberto da lepra, ser liberto do orgulho, ser liberto, né? Como ele sendo um general, ele se achava o maior, ele se achava que o seu status poderia ser grandioso, mas diante de Deus não era nada. Ele precisava da ajuda de Deus. Ele precisava da ajuda do próprio Deus poderoso e santo. E quando ele foi até o profeta, ele pensou que iria receber honrarias, mas não. Aquela lepra dele, era necessário ele mesmo, né, ali ter um encontro com Deus. E ele foi quebrando o orgulho dele. Acho que toda vez que ele descia naquela água, ele falava: Senhor, eu não sou merecedor. Meu Pai, eu preciso desse milagre. Era onde ele começou a falar: eu não sou nada. Eu estou reparando que eu estive diante de Eliseu, um homem de Deus que não quis me receber. Ele me instruiu, mas ele disse: vá se limpar da sua lepra. Vá, né, com a tua pouca força, mas mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, né? E a tua carne será restaurada e será limpa. Isto era, ele estava expondo ali, diante dos seus servos, talvez outras pessoas que pudessem se encontrar no rio, expondo a sua lepra, mas confiando, tem um Deus, o Deus de Eliseu, esse vai me curar. Eu creio, tem um Deus, eu posso estar passando pela peleja, eu posso estar expondo a minha dor, pode ter outras pessoas até rindo, né? Ali talvez poderia ter outras pessoas incrédulas, olhando Naamã mergulhar e ali dizendo: coitado, parece que essa água vai limpar. Mas Naamã estava mergulhando, não era pela água, mas era no nome do Senhor dos Exércitos, né? Era no nome do Deus de Israel, era no nome do Deus de Eliseu e daquela escrava. Ele estava entendendo. Ele chegou por um processo, ele passou por um processo de ser descoberta a lepra, de ser exposto a lepra diante dos homens, para que ele entendesse que era apenas Deus que poderia fazer na vida dele. Porque se o homem ali impôsse a mão, fizesse, levantasse ele iria ficar glorificando o homem, ele ia ficar ali, né, e prestando honra ao homem e não dando a glória a Deus. E Deus não queria isso. E muitas das vezes a lepra que você se encontra é você e Deus. É você expor, pôr para fora, é se humilhar e deixar Deus te curar. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Amém? Vamos orar ao Pai. Obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque você tem falado conosco. Meu Pai, venha ser com a nossa vida, venha restaurar, venha curar, venha libertar. Meu Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã venha expor tudo aquilo que está ferindo, tudo aquilo que está, né,
que é vergonha para essa alma, Senhor. Mas ajuda que nós venhamos nos humilhar diante de Ti, clamando, Senhor, pelo Teu poder, clamando pela Tua cura. Meu Pai, que nós venhamos fazer, Pai, conforme a Tua vontade e não a nossa. Pai, o Senhor é merecedor de honra e de glória. Sabemos que toda cura, toda libertação, tudo aquilo que é preciso ser deixado para trás, somente o Senhor tem o poder de nos ajudar a fazer. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.